Olá, irmãos e irmãs. Celebramos este culto em nome e na companhia do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E por isso, vamos orar neste momento invocando a sua presença. Deus mistério, acolhedor, que conhece a nossa voz, nossa dor, nosso sonho, que escuta a nossa prece. Orienta este culto e o nosso viver. Que tua igreja, Senhor, seja edificada por tua palavra e que possamos compreender a dinâmica do teu Espírito, que nos convida para o serviço, para o cuidado, para a fraternidade e para a justiça. Escuta, Deus da vida, a nossa oração, pois fazemos em nome do teu Filho, Jesus Cristo, nosso camarada e Senhor. Amém. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a este momento de celebração. Hoje nos encontramos porque é a vontade de Deus que nessa hora possamos abrir os nossos corações e permitir que Deus fale conosco. Arrumei a casa, preparei o coração, aguardando sua chegada tão sonhada. Irmão, irmã, amanheceu, é um novo dia. Bendito seja Deus, quanta alegria! O sol nasceu, é um novo dia. Bendito seja Deus, quanta alegria. O sol nasceu, é um novo dia. Bendito seja Deus, quanta alegria. O sol nasceu, é um novo dia. Bendito seja Deus, quanta alegria. O sol nasceu, é um novo dia. Bendito seja Deus, quanta alegria. Salmos de número 20. Que o Senhor te responda no tempo da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do Senhor Deus. Que o Senhor atenda todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória a seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador na sua mão direita. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. O Senhor concede vitória ao Rei. Responde-nos quando clamamos. Palavra do Senhor. Amém. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que tem que morrer. Morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar, adorai a Deus. Viver no seu altar. Adorai a Deus e me entregar. Adorai a Deus, viver
confissão de pecado. Em Cristo encontramos liberdade, liberdade de vida e para a vida. Contudo, em muitos momentos transformamos a liberdade que Cristo nos dá para darmos ocasião ao pecado. Pecamos contra Deus e contra o nosso próximo, e com isso trazemos sofrimento ao nosso mundo. Mas em Cristo, Deus nos dá vida nova, nos dá salvação. Por isso, confessemos os nossos pecados. Amém. Graça e paz, irmãos. Neste momento, façamos uma oração de confissão. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nosso Pai querido, nosso Pai bondoso. Queremos te pedir, Senhor, neste momento, perdão, Pai, pelas nossas faltas, nossas culpas. Somos pessoas imperfeitas, Senhor. Colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas transgressões e humildemente te pedimos, Senhor, perdão. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Tem compaixão de todos nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Renova o Teu amor, Senhor, em nossas vidas a cada manhã, assim como as Tuas misericórdias. Pai bondoso, aceita, Senhor, a nossa adoração, o nosso pedido de perdão. É humildemente, Senhor, que te pedimos. Em nome de Jesus é que nós te agradecemos, Senhor, hoje e sempre. Amém. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Há um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Anúncio do perdão. Libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Romanos 6,18. Com essas palavras, anuncio o perdão de Deus a todos e todas que confessaram os seus pecados e deles se arrependeram. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Onde as correntes alegram o santuário das moradas do Altíssimo. Há um rio, quero beber dessa fonte, quero receber a nova unção. Faz uma renovação dentro do meu coração. Faz uma renovação. Teu é o meu coração. Se não for pra te adorar, pra que eu nasci? Eu quero ser um verdadeiro adorador. Quero, Senhor, o primeiro amor. Eu quero ser o melhor pra te oferecer.
te adorar, pra que eu nasci. Eu quero ser um verdadeiro adorador. Quero, Senhor, o primeiro amor. Eu quero ter o melhor pra te oferecer. Eu quero ter, Senhor, o melhor pra te oferecer. Deus de toda graça, não podemos viver só de pão, mas de toda a palavra que procede da tua boca. Faze com que tenhamos fome da tua palavra, para que sejamos alimentados hoje pelo pão da vida, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, em cujo nome nós oramos. Oremos agora pela iluminação da palavra. Deus, obrigada por tudo, pela comida, pela bênção, pela nossa casa. Eu quero te pedir que o Senhor abençoe todo mundo, a família de todo mundo. E eu quero pedir uma bênção especial para a pessoa que vai ministrar a palavra. Que ele possa falar coisas que toquem no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para os meus caminhos. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para os meus caminhos. Saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Novo Testamento, no livro de Marcos, encontramos escrito sobre parábolas da era de Cristo, como, por exemplo, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. O reino de Deus é comparado a um homem que lança a semente à terra, quer esteja ele dormindo à noite, quer acordado de dia. A semente acaba brotando e crescendo, sem ele saber como. A terra produz o grão por si mesma, primeiro a planta, depois a espiga e por último o grão que enche a espiga. Mas, ainda assim que o grão amadureça, o homem logo lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Disse ainda: a que compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes. Mas, uma vez semeado, cresce, torna-se a maior de todas as hortaliças e estende grandes ramos, de tal modo que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. E dirigia-lhes a palavra com essas outras parábolas como essas, conforme conseguiam compreender. E não lhes ensinava sem usar parábolas, mas explicava tudo a seus discípulos em particular. Meus irmãos e minhas irmãs, após a leitura do Evangelho com o nosso irmão João Mota, quero pensar com vocês sobre o tema Deixe a semente do amor brotar em ti. O texto bíblico do Evangelho de Marcos nos leva a refletir sobre o reino de Deus entre nós. O mistério do reino de Deus é diverso, como é a vida em cada tempo, em cada lugar, em cada situação, em cada contexto e em cada coração. Irmãos e irmãs, Jesus buscava na vida cotidiana
elementos e imagens que pudessem ajudar as pessoas a perceberem a presença do reino de Deus. O evangelho lido sinaliza para a história da semente que cresce sozinha e a história da pequena semente de mostarda que se torna grande. Diante dessa narrativa, muitas seriam as lições que poderíamos trazer para a nossa jornada. Quero pensar com vocês alguns eixos. Primeiro, saber esperar. Quando falamos de terra, de sementes, é importante compreender processos. Nada é tão rápido, nada é para já e para ontem. Depende da terra, do sol, da chuva. Há muitos prazos estabelecidos. E por isso, temos que ter amadurecimento o suficiente para compreender essas muitas etapas que a arte da semeadura implica para aqueles que estão mexendo com a terra. Devemos também lembrar da orientação bíblica do apóstolo Paulo. Quando eu era menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Logo que passei a ser adulto, abandonei as coisas de menino. Então, estamos em uma sociedade imediatista que não quer respeitar prazos e processos. Acham que tudo se resolve magicamente e não compreendem que precisam estabelecer prioridades, avaliar, recriar, adaptar o tempo todo. Na vida, na igreja, na escola, no trabalho, precisamos ter essa capacidade de esperar os prazos estabelecidos. Também essa narrativa bíblica do Evangelho de São Marcos coloca para a gente dimensões humanas e dimensões misteriosas. Nessa compreensão da dimensão misteriosa, ninguém explica esse mistério. Ninguém é dono. A semente cresce sozinha. O apóstolo Paulo, aliás, nos adverte que uns plantam, outros regam, mas é Deus quem dá o crescimento. Então, espalhar a semente, que é uma responsabilidade nossa como parte do povo de Deus, implica em abertura ao mistério que chamamos de Deus e significa também fé e compromisso humano, mutirão, organização, avaliação, planejamento, insisto, e muita vontade e dedicação para que as coisas de fato possam, no que cabe a nós, acontecer. Um outro eixo para a nossa reflexão é onde e como ocorre o reino de Deus. Durante muito tempo, muitas pessoas imaginavam que Deus estava limitado, preso ao espaço eclesiástico. Só que Deus é maior do que o templo. Desde a reforma protestante no século XVI que se diz há salvação fora da igreja, mas não fora do Cristo. E é nesse sentido, meus irmãos e minhas irmãs, que nós devemos então perceber, junto já com teólogos e teólogas da libertação, na década de 60, na América Latina, que o reino de Deus extrapola a igreja. Acontece no chão da vida, acontece no chão da fábrica, da escola, do movimento estudantil, dos movimentos sociais, e é por isso que precisamos viver atentos, atentas a esses sinais do reino de Deus que estão acontecendo de diversas formas. Até porque quando nós nos calarmos, ou se nos calarmos, as pedras clamarão. Também podemos ver essas sementes do reino de Deus, no nosso caso, da Bahia, do Nordeste, em instituições como a SESI, Coordenadoria Ecumênica de Serviço, ou na SEDTER, Comissão Ecumênica dos Direitos da Terra. Ali, comprometidos com a defesa da vida, dos direitos humanos, o reino de Deus está acontecendo. Porque Deus é Deus de vida,
Deus é Deus de graça, de libertação. Deus é Deus cheio de amorosidade, que nos convida sempre para a ciranda da vida. Um outro eixo, irmãos e irmãs, que eu trago para a nossa reflexão são os desafios nesse aspecto da terra, do envolvimento com a terra. Precisamos já urgentemente de uma reforma agrária, precisamos prestar atenção em processos de economia solidária, de uma relação diferenciada com a terra. Nesse ponto específico, acredito que os povos e as experiências afro-indígenas, nossos irmãos quilombolas, nossos irmãos originários, povos indígenas, têm uma outra relação com a Pachamama, com a Mãe Terra, não de exploração, mas de parceria, de sobrevivência. E assim a gente pode também rever e perceber que nesse processo do Deus da criação, do Deus do jardim, o humano faz parte de todo um processo muito mais amplo e complexo. Então é preciso reler a Bíblia nesse sentido do humano como coroa da criação, mas o humano como parte de uma totalidade complexa, diversa, que torna-se unidade. É preciso lembrar, meus irmãos, também que agro é fogo, agro é extermínio. Então precisamos estar comprometidos e comprometidas com a defesa da vida e com a capacidade de semear esperança em um tempo tão conturbado como esse que nós estamos vivendo. Irmãos e irmãs, estamos nos aproximando aqui no Nordeste, sobretudo do São João, um festejo muito belo, com uma cultura muito diversa, bonita, intensa, não só o forró, a culinária, não só a fogueira, os fogos, esse processo do encontro da família, que nesta pandemia tudo continua sendo feito com muito cuidado e que muitas viagens, inclusive, não estarão acontecendo no deslocamento de pessoas dos grandes centros urbanos para as cidades do interior. Mas para que o milho, o amendoim, todos esses elementos cheguem em nossa mesa, para que a gente tenha acesso a esta alimentação, existe aí todo um processo anterior de homens e mulheres no campo do campo, se articulando, plantando, orando, observando a terra, observando a natureza. Então, as coisas não acontecem magicamente. É isso que estou querendo dizer. O fruto é o processo de um trabalho muito intenso, que por um lado implica em um comprometimento humano, por outro, existe um mistério nesse projeto de Deus que não cabe a nós compreendermos, mas que sim, Ele agindo, ninguém pode impedir. Meu irmão, minha irmã, eu quero lembrar para você, encerrando essa prédica, de uma canção do Álvaro Tito, interpretada pelo Cine Calmon, cantor de reggae aqui do Recôncavo Baiano. Deixe a semente do amor brotar em ti, deixe a raiz crescer, desperte a natureza de Deus que há em você, SOS Ecologia Interior. As crianças sofrem abandono, carência e incompreensão. A esperança já existe lá no céu de Deus, do jardim morre o botão, pois não regam e nem dão proteção. Se não cultivar as flores, ervas crescerão. De mal vai a pior, o sonho se queimou, na alucinação de um momento foi. Cristo tem o ar, tem o trigo verde, tem SOS Ecologia Interior. Irmão, irmã, que estejamos todos e todas comprometidos e comprometidas com as sementes do esperançar, da libertação, da cura, do acolhimento, da misericórdia,
do Evangelho que coloca as pessoas de pé e dá razão para viver, dá razão para cantar, dá razão para sorrir, do Evangelho que faz novas todas as coisas. Por isso, não pare de lançar a semente da libertação. Que nossas mãos, que nossas vidas estejam comprometidas com esse mutirão da semeadura do Reino de Deus. Amém. Creio em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um Senhor Jesus Cristo, unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós e por nossa salvação desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria e foi feito homem. E foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado. E no terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras. E subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai. E de novo há de vir com glória para julgar vivos e mortos, e o seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e Filho, conjuntamente, é adorado e glorificado. Que falou através dos profetas. Creio na Igreja Una, universal e apostólica. Reconheço um só batismo para a remissão dos pecados. E aguardo a ressurreição dos mortos e da vida do mundo vindouro. Amém. Serviço do crente. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, nosso mestre seguir o caminho dos céus. E no seu bom conselho vigor renovar, diligentes fazendo o que Cristo ordenar. No labor, sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus. A mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação inefável nos dá. Olá, paz, justiça e esperança. A Secretaria de Missões da IPU, que é composta por mim, pelo reverendo Jorge Diniz e pelo reverendo Marcos Medeiros, gostaria de convidar você, a sua família, a sua comunidade, o seu presbitério, para participar do grande mutirão da coleta missionária da IPU. O Espírito Santo tem nos levado a novas experiências missionárias no estado da Bahia, no Espírito Santo, em Sergipe, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Temos muitos desafios, porém, temos a certeza de que essa obra é de Deus. Queremos convidar você para orar, cuidar e contribuir. Lembrem-se, uns plantam, outros regam, mas é Deus que dá o crescimento. Tudo que por ti vi florescer de mim, Senhor da vida, toda essa alegria que
espalhei e que senti, trago hoje aqui. Todos estes frutos que aqui juntos vês, Senhor da vida, eu em cada um deles e em mim todos teus fiéis ponho a teus pés. Consentistes que minha pessoa fosse da esperança um teu sinal, uma prova de que a vida é boa e de que a beleza vence o mal. Tudo que se foi de mim, mas não perdi, Senhor da vida. Os que já chorei e os que ainda estão por vir, oferto a ti. Paz e bem, irmãos e irmãs. As nossas intercessões nesta manhã é em favor da expansão missionária. Nossas intercessões também por cada pastor e pastora do nosso presbitério. Também nossas intercessões por cada família que teve perda nesse momento pandêmico. Nossas intercessões também por cada pessoa que está sofrendo em leito de UTIs ou nos hospitais, neste momento, vítimas da Covid-19 ou não. Nossas intercessões também vão para cada igreja do nosso PSVD, por cada família que compõe estas igrejas. Que o Senhor derrame da tua graça, do teu amor e da sua misericórdia. Oremos neste momento. Deus amado, Deus querido, derrama, Deus, da tua graça, da tua misericórdia sobre as nossas vidas. Abençoa cada campo missionário. Abençoa cada pastor, pastora da nossa igreja. Abençoa cada irmão e irmã. Fortalece, derramando da tua graça, renovando a nossa esperança. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a nossa nação. Que nós possamos ver essa vacina chegando e o nosso povo sendo vacinado. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua graça, o teu amor e a tua misericórdia. Continua conosco, continua derramando do teu amor, das tuas misericórdias sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu querido e minha querida irmã, em nome de Jesus. Meus irmãos da Igreja Presbiteriana Unida de Muritiba, é uma satisfação imensa para mim poder participar pela primeira vez de uma celebração desta igreja. E isto eu agradeço ao reverendo Cláudio, à irmã Jússi, por esse privilégio. E agora eu quero dar um abraço, mesmo que virtual, no reverendo Cláudio, e que através dele toda a igreja se sinta abraçada por mim. Agora, meus irmãos, recebei a bênção. Que as bênçãos da Trindade Santa, do Deus Pai, o amor, do Deus Filho, a graça, do Deus Espírito Santo, a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ide, acompanhados por essa Trindade Santa, e ser cada um uma bênção. Amém. Meus irmãos, nesse instante, eu me lembro de Pedro, Tiago e João, lá no Monte da Transfiguração, naquela contemplação maravilhosa,
Eles queriam perpetuar aquele instante e dizendo, é bom que a gente fique aqui. Nós também, seria bom se nós pudéssemos continuar reunidos, ouvindo a palavra, cantando louvores, abraçando-nos uns aos outros, seria bom. Mas os discípulos esqueceram que lá no pé do monte tinham necessitado esperando por eles. E nós também, prezados irmãos de Muritiba, particularmente nessa época difícil que nós estamos atravessando, nós não podemos continuar aqui. Vamos sair em cumprimento da nossa missão, porque os necessitados estão esperando por nós. E assim, o Senhor vos abençoe. Amém.